E o TikTok criticou a aprovação na Câmara dos Estados Unidos de um projeto que pode banir o aplicativo no país. A plataforma disse que o projeto de lei busca, abre aspas, esmagar a liberdade de expressão, fecha aspas. Quem traz os detalhes ao vivo de Nova York é a correspondente Mariana Jangiacomo. Boa tarde, Mariana. Oi, Yuri, boa tarde a todos. Yuri, o TikTok emitiu um comunicado dizendo que é uma pena que a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos esteja usando uma questão tão importante como a assistência militar e humanitária para outros países para encobrir uma lei que tem como objetivo calar a liberdade de expressão de milhões de americanos. Por que o TikTok emitiu esse comunicado? Porque esse projeto que visa proibir ou vender o TikTok, tirar das mãos da ByteDance, da empresa chinesa, foi incluído naquele pacote maior, no pacote que inclui também a ajuda militar à Ucrânia e a Israel, justamente como um elemento para facilitar a aprovação desse pacote na Câmara, já que esse tema do TikTok é um dos pouquíssimos atualmente capazes de unir democratas e republicanos. Existe um apoio bipartidário para essa medida. O que essa medida determina, então? Dá um prazo de 6 meses, prorrogáveis por outros 6 meses, para que a ByteDance venda o TikTok ou então o aplicativo vai ser proibido aqui nos Estados Unidos. Quem defende a medida argumenta que a ByteDance não tem como oferecer garantias de que os dados dos americanos não vão parar nas mãos do governo chinês. Existe também uma preocupação com a possibilidade do governo chinês usar o TikTok para espalhar propaganda. A Casa Branca já disse que é favorável ao avanço dessa medida e, como eu disse, é um tema capaz de unir democratas e republicanos. Agora, há sim resistência também contra essa medida aqui nos Estados Unidos. Há grupos que defendem que, na verdade, tratar o TikTok dessa forma não vai resolver esse problema, porque o governo chinês tem outros jeitos de ter acesso a dados dos usuários americanos e pode usar outras redes sociais daqui dos Estados Unidos mesmo para fazer propaganda. Então, há grupos que defendem, na verdade, um endurecimento da legislação de proteção dos dados em vez de uma lei que fale sobre o TikTok especificamente. E é importante lembrar também, Yuri, que são 170 milhões de americanos que usam o TikTok, então 170 milhões de usuários aqui nos Estados Unidos, então essa lei iria mexer com a vida de muita gente, a proibição do TikTok mexeria com a vida de muita gente, inclusive gente que trabalha com o TikTok, que usa o TikTok como uma ferramenta profissional, os criadores de conteúdo, que já fizeram protesto, inclusive em Washington, na capital dos Estados Unidos. Então, há essa resistência, claro, das pessoas que querem continuar usando o TikTok e há também preocupações sobre se de fato o Congresso poderia, constitucionalmente falando, legalmente falando, proibir o TikTok ou se isso de fato esbarraria na primeira emenda da Constituição que garante a liberdade de expressão. Por isso, o futuro dessa medida ainda é incerto. Claro, ela passou na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado, tem muito apoio sim para essa medida, apesar de alguma resistência, mas ainda não dá para saber se isso vai ser aprovado ou não. Agora, fato, né? Mesmo que seja aprovado, Yuri, a gente está falando aí desse prazo inicial de 6 meses, depois esse prazo pode ser prorrogado por outros 3 meses e mais 3 se o governo americano realmente perceber que há alguma negociação em andamento para a venda do TikTok. Então, mesmo se for aprovado, a gente está falando de uma proibição que pode acontecer só daqui a bastante tempo e não deve afetar o ano eleitoral, né? Então, pode até afetar se de fato essa medida for aprovada e se o TikTok for banido de fato ou for vendido, mas existe um prazo ali que prevê que, na verdade, o TikTok pode continuar operando aqui nos Estados Unidos durante todo esse ciclo eleitoral. E é por isso que esse debate é tão importante, porque as redes sociais, claro, são um dos principais meios ali de comunicação em ano eleitoral. Isso se torna ainda mais essencial, porque muita gente se informa pelas redes sociais. Por isso, é importantíssimo a gente acompanhar de perto o que vai acontecer com o TikTok por aqui, porque é mais uma ferramenta, mais uma plataforma para as pessoas se informarem, especialmente nesse ano tão importante aqui nos Estados Unidos, com essa disputa que acontece em novembro, Yuri. Obrigado pelas informações, Mariana Jangiacomo, direto de Nova York.